Olá, turma, vamos iniciar mais um conteúdo. Talvez seja o nosso último aí, né? Conteúdo que nós vamos ter esse semestre. Mas é para vocês adentrarem aí como nós iniciamos com um viés aí de um olhar da psicologia, abordagem histórico-cultural, né? Que eu coloco então o conceito de social e cultura para mim pensar então essa visão de mundo e de sujeito, né? Como uma construção aí de toda essa história do sujeito. Aqui a gente vai estar entrando num campo mais macro, mas é só para vocês terem noção disso, porque o professor da área aí de psicologia social tem o professor que é da área aí, ou de uma das psicologias, né, que são várias, né, várias vertentes dentro da psicologia social, vocês vão ter dimensão disso. Melhor e discutir algumas coisas, mas é para vocês saberem que tem essa vertente, vocês vão ter, né, aulas sobre psicologia social, então pelo menos que vocês tenham notícias, porque isso vocês vão estar vendo novamente. Bom, então eu utilizei 2 textos, tá? O que eu vou utilizar mais em prova vai ser o texto das abordagens em psicologia social e seu ensino. Eu achei ele muito mais didático do que do Peter e da Mary Jane Spink, né? Ele é muito legal, mas ele tem um caminho muito do jeito que eles escrevem as coisas. Então é muito descritivo e acaba que fica uma leitura cansativa. Eu já tenho algumas aí familiaridades, mas eu achei do Calegari muito mais didático, né? Ele contempla isso melhor. Então é com esse texto que eu vou trabalhar com vocês na prova, tá? Mas enfim, então como determinar o que é historicamente, né, a atualidade da psicologia social? E aí, né, não se chega a um consenso em relação a isso, né? Mas é o que a gente vai caminhando aí. A gente tem a história e várias possibilidades hoje, né? Então, dentro de um dos textos que nós estamos trabalhando, né, se fosse uma questão sobre física ou área de ciências exatas, é provável que a resposta viria em termos daquilo que Thomas Kuhn fala, que descreveu como um paradigma, né? Que aí a gente vai sempre estar falando muito disso, de paradigmas, de epistemologias, de metodologias, de teorias, enfim. Nós vamos estar falando muito, assim, vendo muita coisa neste texto, né? O conjunto de noções teóricas que são tomadas com base para construir uma disciplina acadêmica, resultado de um processo temporal onde uma teoria demonstra sua superioridade sobre outra, assume seu lugar. Então isso é o que ele tinha colocado como um paradigma, né? E se fosse mais fácil, né, de entrar dentro da psicologia social sobre esse conjunto, esses termos, né, para mim definir o que seria paradigma, seria mais fácil. Mas ao contrário, então, do que a gente tem por ele, que é muito mais fácil da gente identificar em ciências voltadas aí para ciências naturais ou ciências exatas, para a área do social isso é muito mais difícil, né? Ao contrário, há intensas disputas, pouca tolerância sobre pontos de vista diferentes ou nenhuma concordância sobre os quais seriam os pressupostos teóricos básicos. O problema é que, como vimos, acomete toda a psicologia. E essa é a psicologia no campo das contradições, né, gente? Senão não seria psicologia. E isso é como fala, o nosso tendão de Aquiles, mas isso também é o que é maravilhoso na nossa área, né? Essas possibilidades aí. Consequentemente, os comentários de Peter Lunt sobre a variedade de histórias da psicologia social que se organizavam em volta de eixos diferentes servem de alerta para as possibilidades dessas diferentes histórias, que têm como função principal o apoio das atualidades também diferentes. Bom, o que um texto vai colocar como histórias, o outro vai colocar como conjunto de tradições, tá? E aí, ok, aí cada um vai lá dar seu conceito que eu vou apresentar e a gente vai colocar aí essas tradições, mas as histórias é um caminho muito mais que tem como condizer aí com o que é consonante com a escrita dos Spink, né? Bom, as histórias. Então, quais seriam essas histórias, né? Então, eles vão fazendo o quê, gente? Eles vão buscando
dentro dessa história da psicologia social, por exemplo, dessas psicologias aí dentro do social, trechos para a gente poder estar tendo dimensão disso. Uma das histórias identificadas por Lunt segue o eixo da psicologia social experimental e se fundamenta nos princípios da construção de teorias através de experiências, nas quais os comportamentos podem ser medidos de maneira objetiva e rigorosa. Então, como nenhuma outra, como todas as áreas da psicologia, a social também foi por esse viés, tá? Uma segunda história, em parte vinculada à primeira, focaliza acontecimentos e agendas públicas das sociedades ocidentais, mostrando que, de maneira prática, a psicologia social é capaz de aplicar de maneira flexível sua base teórica a questões atuais. Então, vamos lá. Por essas duas versões de história, a atualidade é uma lista de teorias derivadas cientificamente e uma agenda de tópicos de problemas derivados naturalmente. Então, é como se fosse o quê? A partir dessas vertentes teóricas que nós vamos tendo aí dentro dessa psicologia social, ou várias delas, nós vamos ter o quê? As demandas em função disso, tá? E com isso vão surgindo, então, as várias possibilidades. Bom, o terceiro eixo de histórias opta por uma análise mais contextual sobre acontecimentos e momentos, argumentando então de diferentes maneiras que a psicologia social é um produto de seu tempo e que a disciplina precisa assumir uma postura crítica em relação aos eventos do dia a dia, entendido não como fatos de natureza social, mas como produções sociais específicas. Aqui a postura é crítica e não mais descritiva, buscando intervir não somente na resolução de problemas, mas também de maneira em que estes são formulados socialmente. Há um quarto eixo que orienta seu olhar para a própria psicologia social, tomando-a como um instrumento de dominação social, de governo, de populações, de governamentabilidade, por uso do termo de Foucault, né? Nessa perspectiva, como argumenta Rose, né, Nicholas Rose, é necessário pensar sobre a psicologia e a psicologia social em termos de consequências de sua capacidade de construir e implementar concepções normativas de conduta humana e de subjetividade. As atualidades, vista a partir de livros, né, de livros de texto aí. Vamos lá. Então, aqui eles vão colocando alguns textos e depois eu entro já no texto o outro texto, né, voltado. Maria da Graça Correia Jacques e colegas para uma série da Psicologia Social e Editoras Vozes, esse aqui é o título do texto, né? O título Psicologia Social e Contemporânea. Então, vamos lá. O que tínhamos até há pouco era uma espécie de réplica crítica de uma psicologia social que se desenvolveu principalmente nos Estados Unidos, fundamentada em dois pressupostos teóricos básicos: positivista, segundo ao qual vale o experimental, o mental, considerado apenas enquanto pode ser um sujeito de experimentação. Então, o mental ele só é considerado a partir do quê? De um sujeito na experimentação. E o pressuposto individualista, onde o social é reduzido ao individual e o grau máximo atribuído ao social o de ser uma soma dos elementos individuais, sendo que o individual é o que conta no final. Então, tudo volta para o campo individual. Bom, esse livro-texto fala sobre o quê? Psicologia social, singular, por ser uma abordagem não reducionista. Então, a gente tem o quê? Várias temáticas, né? A disciplina e caracterizava-se, então, pela multiplicidade de perspectiva. Está organizado em termos dos níveis de análise, em que os fenômenos sociais podem ser compreendidos, iniciando um nível biológico, passando progressivamente para o nível cognitivo, pessoal, motivacional, intrapessoal, grupal e cultural. Nenhum nível é considerado mais básico ou adequado para as explicações dos fenômenos sociais. Algumas distinções começam a aparecer, então. Então, aqui ele começa a trazer, durante esse texto, várias nomenclaturas, né, termos que vão estar ampliando, então, esse conjunto aí de interesses por estar pesquisando, né? Então, a gente começa no nível individual e, a partir disso, as temáticas vão aumentando, né? Então, ele coloca aqui: algumas distinções começam a aparecer: cognitivo, social, indivíduo, grupo, psicologia social norte-americana e europeia. Os títulos dos capítulos pontuam essas distinções: percepção,
do pessoal, self, identidade social, atitudes de mudança. Então, aqui tudo ele vai estar colocando, ó, grupos, né? Aqui a gente já está vendo o quê? Mais de grupos, né? Outro também, ideologia, representação social. As representações a gente vai estar vendo lá com Moscovici, né? Linguagem, conhecimento, comunicação, subjetividade, gênero. Depois de algumas escolas que vão trabalhar com grupo, a gente vem no grupo das representações, né? Alguns pontos de intersecção entre dessas diferentes atualidades, né? Que permite identificar as psicologias sociais. Mas há diferenças. De um lado encontramos a psicologia social do biológico, do interindividual e do grupo, por meio de uma psicologia social da subjetividade, da linguagem, representação e dos grupos. E de outro, uma psicologia social centrada na interação social, na reprodução, na mudança e nos movimentos coletivos, né? E aqui, o que eu vou colocando, né? Que ele coloca esses dois contrapontos ali. Então, a gente começa a ver uma psicologia lá, no início, uma focada no individual e outra nesses movimentos sociais aí, ou não nesses movimentos sociais, mas esses interesses por grupos, e aí começa a entrar no coletivo. E aí aqui a gente caminha do quê? Entra nas psicologias naturais, entra nas ciências naturais, porque é assim que o método da psicologia social ele acaba iniciando, né, dentro do campo metodológico. A gente adentra ou retoma as ciências sociais ou as metodologias voltado aí para o campo do social, e aí a gente tem o que? A psicologia social, né? Essa consonância entre teoria e metodologia. Por quê? Porque no início não se tinha, a gente falava de um social, mas era de um social ainda em que todas as evidências caminhavam para o quê? Para o individual. E aí, quando a gente está entrando numa consonância de concepções ou epistemologias, enfim, acerca das ciências sociais, aí eu estou em consonância, então, com o meu método através disso, tá? Então, graças ao método experimental, as ciências naturais puderam evoluir de maneira consistente, consolidando disciplinas como química, física e biologia, né? E aqui ele coloca aqui, as ciências sociais passaram a se desenvolver graças a métodos próprios, a partir do século XIX, apesar de haver iniciado usando métodos de ciências naturais, dentre os novos métodos, né? Aí Ludwig ele enuncia o dialético, o fenomenológico, o estrutural, o funcionalista. Então, tudo isso são termos que vão sendo criados a partir do contraponto em que diferencia muito o que são ciências naturais. E aí eu preciso do quê? Eu sinto a necessidade de um corpo metodológico diferente. Aí surge esse termo aqui, ó, dialético. Por exemplo, histórico-cultural a gente usa o dialético. Fenomenológico, a gente está vindo lá da existencial lá, que utiliza o fenômeno, que está vinculado ao quê? A uma filosofia. Estrutural, a gente vê de uma escola estruturalista, o outro de uma funcionalista. Então a gente vai tentando o quê? Entrar dentro desse conjunto aí para ficar consonante depois, né? Desde seu surgimento no pensamento social europeu do século XIX, a psicologia social se definia como uma disciplina plural. A pluralidade, tanto no enfoque teórico como objetos de estudo, continuou caracterizando então a psicologia social, à medida que ocorriam sua diferenciação e sua consolidação definitiva como uma disciplina científica independente, o que aconteceu simultaneamente na psicologia e na sociologia. Então, ela também foi se configurando como uma disciplina, tá? A partir disso. Então, o primeiro destaque se refere ao fato de que a diversidade nas formas de entender os fenômenos psicossociais foram fundantes de cada uma dessas três disciplinas, né? Marcando no campo do estudo método, profissão e nicho de atuação. Portanto, a delimitação disciplinar ocorreu tanto como tentativa de demarcação para cada tipo de cientista, quanto para a necessária fragmentação à mentalidade da época. Nesse ponto de vista, o que marcou a distinção disciplinar, então, estava ligado aos cientistas do que a ciência em si, pois as barreiras entre psicologia, sociologia e psicologia social eram tênues e não havia muita intersecção entre elas. Então, assim,
ela falava que havia muitas intersecções, então era difícil de você conseguir distanciar, né, e achar um corpo próprio. Para isso, a gente está falando do quê? Da psicologia, da sociologia e da psicologia social, tá? Se você for um psicólogo que vai lá para a antropologia, por exemplo, ou para a sociologia, você vai ter algo muito diferente do que você vê dentro da psicologia, tá? Isso é muito marcante. Por quê? Porque é uma outra forma de olhar aí para essa metodologia, tá? O segundo destaque é o da pluralidade na constituição da psicologia social, o que significa origens múltiplas e não apenas pela obra ou um ou outro autor. Então ele quer dizer assim, não quer dizer que esse autor, né, disse isso, que aí é muito que os spin que vão mostrando. Mas por quê? Porque também isso vai se dando através desse conjunto de escritos que nós vamos tendo e vamos organizando, né? Mas enfim, ele fala que isso é muito maior, né, do que um autor ou outro. As raízes da psicologia social moderna são encontradas nas obras desses outros autores, né, interface com a psicologia e sociologia, o que resultou no enfoque da psicologia social, né, ou da psicologia social sociológica. Colocando por outro ângulo, a pluralidade da psicologia social esteve estreitamente ligada à utilização de métodos e investigação. Do lado da psicologia social psicológica, predominou a experimentação em laboratórios e compreensão da ciência, segundo objetivismo e universalidade positivista. E do outro lado, novas metodologias resultou do desenvolvimento de pesquisas aplicadas a métodos qualitativos. Não obstante, estes estão coexistindo com os estudos de caráter quantitativo. Então, é o que a gente vai estar utilizando aí no campo da pesquisa, né, gente? Por um lado, a gente tem que teve um caminho muito mais positivista, outro em que entrou aí em metodologias mais qualitativas, mas a gente ainda precisa do quant para a gente estar dando conta disso. E isso são questões que a gente entra e discute na pós-graduação. Sua pesquisa é qual ou é quant? Tá, mas se você está revendo dados e está fazendo análise, né? Enfim, aí tem toda uma questão por trás. Mas hoje isso não precisa ter um purismo, né? Se é só quali, se é só quant. Às vezes, dependendo do grupo ou enfim dessa vertente, aí vai querer muito mais quali do que quant, tá? Isso significa que o desenvolvimento das vertentes da psicologia social também ocorreu sobre o crivo das discussões a respeito da objetividade e subjetividade, pesquisa quant-quali, experimentalismo versus pesquisa aplicada, inerente aos debates que permeavam então o destacamento das ciências sociais das naturais. Então, para que a gente saísse também daquele lugar da metodologia, né, das ciências naturais, isso também foi importante, né, visto que o tipo de método não contemplava, então, esse social. Né? E aí a gente tem que distanciar mesmo e aí criar os próprios termos, criar as próprias terminologias, os próprios conceitos para dar conta disso. As respostas a essas questões vieram marcar, então, diferenças nos fundamentos epistemológicos e estatuto ontológico de cada uma das linhas teóricas da disciplina. E aí, vai embora, né? Ainda causa inquietação e dissenso entre os profissionais docentes e estudantes, enfim. E é verdade, gente, é tanta coisa que uma aula só não dá. Vocês precisam ter pelo menos duas ou três disciplinas para se falar de psicologias no campo do social, né? A psicologia social é uma disciplina que tenta entender o homem em seu contexto, mas entre suas diferentes abordagens parece ter em acordo apenas o nome. Sua pluralidade, que gera tensões e divisões, deve ser observada aí segundo dois tipos de diversidade. A gestáltica, né? A diversidade vista a partir da totalidade da psicologia social enquanto disciplina, cujas tensões de divisões aparecem pelos estudos centrados nas inter-relações sociais e a partir do ponto de vista do indivíduo, e por aqueles centrados nos aspectos sociológicos das relações sociais entre indivíduos, né? A analítica, fruto dessa primeira, a diversidade tratada analiticamente em seus fundamentos científicos, como delimitações de objetos de estudo, métodos, conceitos e teorias. Em suma, podemos perceber que
A pluralidade da psicologia social deve-se tanto à ênfase em pontos de vista focados, seja nos indivíduos ou aspectos mais sociológicos das relações, quanto nos fundamentos científicos que configuram cada abordagem. E, gente, isso é muito discutido dentro da psicologia social, né? Então, enfim, porque vocês estão vendo o nome psicologia social, mas dentro da psicologia social tem várias maneiras de olhar, várias abordagens. Quais as linhas teóricas decorrentes desses movimentos iniciais? Então, vamos lá. Bom, as principais, aí aqui eles colocam as tradições, tá? Quais as principais tradições da psicologia social? Então, eu trouxe as principais e depois a gente finaliza, então, com a América Latina, mas para vocês saberem o que é isso e o que se deu aqui na América Latina, bem a grosso modo. Bom, a partir dessa diversidade de disciplinas, ele circunscreve, então, 4 principais tradições, como um conjunto de fundamentos e convicções e expressões que compõem uma dinâmica e dinamizam uma cultura. Esse conjunto é reconhecido por uma comunidade, tal como sua marca, características e pertencentes a esse grupo, portanto, diferencia dos demais. Então, as tradições são essas, justamente contando com todos esses elementos. Então, a gente vê várias tradições dentro dessa psicologia social. A autora complementa que é por meio de congressos, sociedades científicas, revistas, centros de pós-graduação, de graduação, handbooks e tais tradições são cultivadas, né? Em outras palavras, pela maneira como os paradigmas científicos são compartilhados, que Kuhn entende como um conjunto de regras, padrões, modelos e valores compartilhados por um determinado grupo que praticamente da ciência legitima o nosso campo de pesquisa. E é assim, né, gente? Como já afirmamos anteriormente, é pelo trabalho dos cientistas que os paradigmas são avaliados e não pela ciência em si, como algo independente das pessoas que praticam. É um grupo que valida tal que você está escrevendo. Então, isso a gente vai ter mais dimensão quando a gente entra o quê? Dentro de uma pós-graduação a nível de mestrado e doutorado. Então, a gente escreve para uma comunidade e essa comunidade tem que validar o que você escreve. E essa comunidade tem força, tá, gente? E como tem? Bom, existem, então, 4 principais tradições que esse texto coloca. Vamos lá. A tradição sociológica americana do interacionismo simbólico, iniciada por George Mead aqui, né, entre 1900 e 1931. Então, ela é desenvolvida por seus discípulos. E aí a gente tem o que Blumer, aí ele alcanha o termo interacionismo simbólico. Né? As teorizações de Mead continuam influenciando os teóricos contemporâneos, por Hermans, por exemplo, que afirma que a única tentativa promissora de aprender conceitualmente o conteúdo pleno do significativo, da individualização, da individualização social, se encontra na psicologia social. Aqui ele não vai estar falando para nós o que é interacionismo simbólico, né? Ele só vai estar colocando que tem e como é que isso foi dado, tá? Porque essa é a discussão, né, do texto. Senão a gente teria que ter 2 disciplinas aí para falar de cada uma delas. Né? E vocês vão ter oportunidade para falar sobre isso. A tradição do experimentalismo psicológico, né? Psicologia social experimental ocorrida nos Estados Unidos no século XX, no início. E aí ele coloca aqui, com desenvolvimento e transformações por meio das influências do behaviorismo e o neobehaviorismo, Gestalt, psicologia cognitiva, a psicologia social ganhou visibilidade, principalmente pelos autores provenientes dessa tradição, né? Aí a gente tem a psicologia social cognitiva. No entanto, boa parte das ideias inspiradas na Gestalt e localiza ainda as influências dessa última e não da psicologia cognitiva, né? C. A tradição dos estudos de grupos sociais. A tradição sociológica europeia das representações sociais iniciadas por Moscovici, que também ele tem todo um conjunto ali de como trabalhar as principais palavras ali que vão representar um grupo, né, dessa representação. E a crise da psicologia social, né, abordagens latino-americanas. Bom, vamos lá, né, que eu vou trabalhar junto com vocês aqui. Né, em relação a isso que nós temos aqui, deixa eu só abrir. Bom. Então, o que ele vai colocando aqui, que a gente vai tendo dentro
dentro dessa crise aqui que vai acontecendo, né? Nesse contexto, ele coloca num contexto em que começam a entrar em crise questionamentos, né? Quando vem para a América Latina o foco entre o que já acontecia fora, né? Já acontecia fora do Brasil, da América Latina, o que estava acontecendo, esses resquícios de que nós vimos, né? Até então, a tradição europeia, né? Que surge lá e vem para cá. E aí, quando tudo isso vai acontecendo lá, aqui o tipo, às vezes, de metodologia não estava funcionando, né? Então, nesse contexto de questionamento teórico, metodológico e político, nasce a psicologia social comunitária. Enfim, aí ele situa para nós tudo que vai precisando, né, de a gente não ficar reproduzindo o que está acontecendo fora, mas da gente ganhar um corpo também do que é mais voltado para a nossa realidade, né? Então aí a gente tem uma formação também, a criação da Associação Brasileira da Psicologia Social, da Abrapso, né? Que foi um impulso aí definitivo para que a gente olhasse para quais eram as nossas demandas em função disso, né? E começasse a criar, então, um conjunto teórico e metodológico em função disso, né? E aí que ele fala assim, bom, aí surge a psicologia social comunitária, né? E aí ele fala que o termo aparece na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, né? E enquanto que psicologia na comunidade, né? E que precisava de uma origem dessa vertente teórico-prática que ocorreu na América Latina, enquanto nos Estados Unidos como tentativas e redirecionamentos, então, da psicologia social para enfrentamentos de sua crise. Por quê? Porque esse modelo que eles estavam utilizando, que nós fomos vendo as tradições, já não estava mais funcionando, não estava atendendo às realidades. E as realidades, a gente sabe que a gente naturalmente vai tendo dificuldades, a gente vai produzindo crises, a gente vai tendo... E aí, a psicologia que se vigorava lá não atendia essas demandas. Por quê? Porque ela não sabia olhar para esse contexto, né? Para essa realidade. E aí ele vai surgindo o quê, né? Disso, a partir dessas dissonâncias da psicologia social norte-americana e o caráter estritamente subjetivista e experimental, como vinha, né? Então, por isso surge a psicologia comunitária, por esse caráter subjetivista e experimental, pelo impulso de outras disciplinas das ciências sociais que tinham aí leituras macro-sociais voltadas para a comunidade. Então, a gente deixou de olhar mais para o individual e falou, opa, vamos olhar para o social, e aí eles surgem com o termo, gente, psicossocial, tá? Que ele coloca muito aqui no texto, que é super legal, né? E aí ele coloca assim, bom... Diante desse campo emergente que se fez necessário a partir das demandas, eles colocam aqui, é agregado um termo da praxis, da psicologia social comunitária, que vem sendo desenvolvido por duas preocupações básicas. A construção do conhecimento que se configura esse campo e aquela comprometida explicitamente com as transformações da realidade, né? E aí ele coloca, né, que a gente tem que olhar para 6 frentes: prático, teórico, ontológico, epistemológico, metodológico, ético e político, né? Que são as preocupações aí com isso. Nisso, ele vai colocar ali, né? Sendo a consciência um objeto de estudo privilegiado pela psicologia e a psicologia social, então Martin Baró, é importante que consideremos como uma realidade psicossocial, ou seja, um saber dialético das pessoas sobre si mesmas e sobre a coletividade. Nesse sentido, o trabalho visa o quê? Romper com a alienação constituída em esquemas fatalistas, né? Sustentando ideologicamente que consideram, então, a maioria popular, né? Que se via antes como o quê? Como um povo ou um coletivo de preguiça ou de incapaz de transformar a realidade que ele coloca. Então, eu não delego, não passo, não vejo o sujeito como um protagonista. Sair da reprodução da relação dominação-submissão e a recuperação da memória histórica para assumir a ligação do passado e presente numa perspectiva de futuro, que interage em pertencimento de lutas políticas aí no âmbito pessoal e social. Então ele coloca assim, dentro dessa perspectiva da atuação comprometida com a realidade, Monteiro e Martim Baró
entendem que esse campo teórico e metodológico de processos políticos e de formas de intervenção psicopolítica são eminentemente marcantes na psicologia política. Uma outra vertente da psicologia social. Então, a gente tem a psicologia social comunitária latino-americana, né, como se referem para dominar alguns grupos brasileiros, e a gente tem a psicologia política, que veio desenvolvendo, então, outros caminhos a partir da intersecção das perspectivas atuais aí, né? E ele coloca aqui, ó, do ponto de vista metodológico, a abordagem da psicologia social comunitária não deixariam de ser um cunho participativo, uma vez que suas posturas rompem com a neutralidade do pesquisador em relação aos objetos. Antes, gente, isso se tinha de maneira muito mais frequente. Então, a gente fala assim, aqui não existe neutralidade, né? Eu estou trabalhando com ideologias, eu estou trabalhando, sim, com a realidade, com posicionamentos políticos, então eu não tenho essa postura neutra como se tinha nos laboratórios ou num cunho muito mais experimental, né? Daí ele coloca aqui, né? Deixar de lado esse cunho participativo, né, em que a gente tinha essa posição neutra entre a relação dos objetos e o estudo, as pessoas, o que implica a consideração de uma postura ética e política diferenciada do pesquisador, que era aquela ideia também que a gente já discutiu, de que a gente vai no campo e não modifica o campo, não modifica, né, não, vai para um estágio e a gente vai ficar lá e a gente não vai mudar nada. É óbvio que a gente vai, né, a gente não tem uma postura neutra, a gente já está interferindo nas realidades. Né? Além do rompimento da neutralidade, é também a intenção da emancipação nas ações que configuram, então, o grau de participação da pesquisa, delineadas em função de acordos firmados, né? Junto aos envolvidos na co-construção do conhecimento. E aqui o que eu chamo? Eu chamo a própria comunidade para falar dela e ela ser participante, porque é ela que atua nessa transformação. E aí ele coloca, né, como vimos até este momento, após a crise da psicologia social, muitos psicólogos passaram a atuar com base em teorias mais condizentes com a realidade latino-americana. Não obstante, já existia uma produção teórica e prática relevante, né? Essa vertente não é tratada como uma tradição, por ainda não possuir sedimentação paradigmática suficiente. Então, por exemplo, aqui, quando eu falo da produção nossa, latino-americana, que tem a ver com a nossa realidade, não é considerada uma tradição como nós vimos as tradições, né? Não é considerada tal qual aquelas citadas anteriormente. Temos, então, duas correntes compondo essa gama aí de opções prático-teóricos da psicologia social. Então, a gente tem a psicologia social comunitária, ou a psicologia comunitária, que na América Latina já representa uma produção teórica relevante. A professora, os professores, né, que eu trouxe para vocês o texto, os Spink, por exemplo, eles são da psicologia comunitária. A psicologia política, que também veio ganhando força aí, né, nesse cenário aí europeu, norte-americano e latino, como fala? Latino-americano, né, que aí eles estão reconhecendo. Outras abordagens em psicologia social no Brasil, para mim tá dando uma, né, contextualizada para vocês. Então ele coloca aqui a psicologia social fundada pelo argentino Pichon Rivière, né, e seus discípulos, cujos trabalhos são mais conhecidos pelas contribuições de grupos operativos, mais do que longe não estão restritos a estes. Então a gente tem com ele assim esses grupos operativos, as interfaces entre a psicologia social e as leituras da psicanálise dos fenômenos sociais, aqueles provenientes da psicanálise de abordagem grupal e institucional, como autores advindos da escola argentina, inglesa e francesa. Então aqui é um outro grupo. A psicologia social e sua interface com a psicossociologia, né, pelas contribuições de movimentos institucionalistas, sociopsicanálise, psicoterapia institucional, socianálise e esquizoanálise, também com autores argentinos e franceses aí, e já a corrente nomeada como psicologia social crítica, né, ou psicologia crítica, que adota discussões de autores mais marxistas ou neomarxistas ou da escola de Frankfurt, né. As contribuições dos russos também, como a gente viu, que eu apresentei para vocês, né, da histórico-cultural ou psicologia socio-histórica, com contribuições pertinentes a discussões da psicologia social, em especial o estudo
o estudo ao respeito da constituição social da subjetividade, da historicidade como noção básica dos processos de formação do sujeito, da consciência e atividade como categorias centrais para compreender o indivíduo e sociedade, na aquisição da linguagem, aprendizagem e socialização como fenômenos, então, de âmbito individual e social. O construtivismo social inaugurado por Jergen, né? Afinal, as teorizações do interacionismo simbólico e a teoria psicossocial de mídia, a fenomenologia social também, daí ele vai colocando aí, né, quem são aí, quem contribuiu para se chegar até esse construcionismo social, né? Então a gente tem todos esses autores aqui, a fenomenologia que vai utilizar, né, o Berger e o Luckmann também, a construção social da realidade. Atualmente o construcionismo social ganha força, né? Além disso, é claro que muitas outras leituras da psicologia social realizadas dentro do contexto da psicologia e da sociologia contemporâneas não referidos acima. Então ele vai falar, bom, a gente trouxe o que poderia trazer, mas faltou aí muitas outras coisas, né? A gente não contemplou tudo. Por quê? Porque é muito marcado, então, por grupos específicos, né? Então, ele quer dizer assim, segundo o Korg, então, são todas essas abordagens consideradas como pertencentes à grande disciplina da psicologia social, por tentar mudar, estudar o indivíduo psicológico e a sociedade num único objeto, deixando de lado tanto a supremacia do psicologismo quanto do sociologismo, por meio de metodologias quanti-quali, né? Então ele vai trazer para a gente aí as considerações de maneira geral. E aí, gente, essa é uma das... Eu trouxe para vocês uma pinceladinha, né? Que de tudo isso, né? Que não se tem um consenso, mas vocês viram o tanto de possibilidades, né, que nós temos dentro da psicologia social, ou das psicologias aí no campo do social, né, que são várias, né. E aí vocês vão vendo, né, o quanto a gente ainda está num campo de constituição, porque ainda o que está acontecendo aqui não é uma psicologia de tradição, não são consideradas tradições ainda, né, mas isso está se constituindo também. Embora esse texto já está um pouquinho, né, já tem um tempo. Então, o que os laboratórios aqui das Américas estão fazendo, né, da América Latina? Está produzindo pesquisa. E produzindo pesquisa com as metodologias aí adequadas para isso, atendendo às realidades, né, para que a gente se consolide, ganhe força e ganhe visibilidade também, dentro, então, desses grupos, né, como ele falou, que vão retroalimentando aí, esse conjunto aí de corpo teórico e metodológico, né, que atenda aí tudo isso. Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? É uma temática diversa, só para vocês terem um gostinho do que é, e aí o professor de área, depois vocês vão ter isso durante o curso para poder rever melhor algumas coisas que ele pode utilizar. De todas essas abordagens que nós vimos, e eu apresentei para vocês uma da histórico-cultural, vocês podem ver outras, porque o professor que estiver com vocês vai dar um segmento. Não tem como a gente contemplar tudo, né? Mas é isso então. Beijos, vejo vocês na aula, até!